Sergipe 13, o jogo começa às 4. Você acompanha aqui na Rádio Jornal, a Rádio Show do Estado, em nome de Goitflex, colchões terapêuticos e magnéticos, os melhores do mundo. Adquira o seu, fale com Paulo Góes, 988094313. Alexandre Guimarães, mais informações do Confiança no pique do Rádio Xandinho. Olha, o técnico Vaguinho Dias comandou o último treino pensando no jogo diante do Botafogo na última sexta-feira no CT do Retrô, em Pernambuco, e logo após a delegação seguiu para João Pessoa, e depois desse treino, o técnico Vaguinho Dias concedeu entrevista coletiva à imprensa e falou sobre o adversário e a competição da Série C, considerando-a como uma das maiores competições dos últimos tempos. Está participando com um clube que já 23 participações, então tem muita experiência e nisso já teve um acesso à Série B. Eu, quando estava na Série B como treinador do Brusque, joguei contra o Confiança na Série B, sei da sua força também numa competição nacional maior. O que se esperar hoje do Confiança? Diante do que foi feito no campeonato estadual, da maneira que nós estamos jogando tanto na Copa do Nordeste como foi a Copa do Brasil, uma equipe muito competitiva, que sabe o que vai buscar dentro da competição, sabe o que quer durante a partida. Mas nós sabemos hoje da receita que alguns clubes como o SAF ou que participam da Liga têm de uma formação de elenco. Sabemos também de alguns clubes que caíram da Série B, que têm um gol de Série B e querem voltar para a Série B. Casos aí do Ituano, da Ponte, Guarani. Então, na minha opinião, é a maior Série C dos últimos tempos. É o campeonato mais equilibrado e a melhor competição que vai ter. Então, diante disso, do que nós fizemos no campeonato estadual, dos reforços que chegaram, estou acreditando muito no Confiança e acredito sim que nós vamos fazer uma grande campanha com objetivos claros. Primeiro é buscar a classificação entre os 8 e depois sim tentar o acesso. Olha, o Confiança contratou 9 reforços para o Campeonato Brasileiro da Série C. E a respeito desses reforços, o técnico Vaguinho Dias conversa com o Screte de Ouro. Trouxemos jogadores experientes de Série C, alguns que já foram campeões recentes, é o caso do Lucas Souza, o próprio Rafinha, que já estava, o Giovani, que também teve acesso com a Atlético, Dionísio, Série B com o Brusque, teve acesso com Vitória. Então são atletas aí que estão num nível muito bom. Trouxemos o Felipe Clemente, por 2 anos consecutivos, o melhor atacante de Brasília. Então acredito que foram muito pontual o que nós fizemos. Foram contratações muito boas. Temos o Fabrício, que foi um dos destaques do Maranhão, sempre em Copa do Nordeste. O Gabriel Fontes, que teve até uma oportunidade em Portugal. Trouxemos o Vitinho, que jogou na Série A com o Avaí e agora está aqui conosco. Felipe Vieira, que é do Botafogo do Rio, Série A. Então nós procuramos reforços pontuais que tenho certeza que vai fazer com que o Confiança na Série C também, através do trabalho, através do entrosamento, através dessa, principalmente, comprometimento que o grupo teve nesse primeiro trimestre, sendo bicampeão, vai entrar também muito reforçado para brigar aí por uma vaga entre os 8. Com exceção do Giovani e também do Vitinho, que já fizeram sua estreia pela Copa do Nordeste, diante do Sampaio Correia, os outros ainda vão ficar à disposição, na verdade já estão à disposição do técnico Vaguinho Dias, inclusive o Felipe Clemente vai como titular vestindo a camisa número 9 para essa partida diante do Botafogo da Paraíba. O Confiança, que ontem informou a rescisão contratual em comum acordo com o zagueiro Adrian, cria da base proletária. Ele disputou 53 partidas com a camisa do Dragão e a diretoria proletária anunciou essa rescisão de contrato ontem a toda a imprensa. E a diretoria, no momento, agradeceu ao atleta pelos serviços prestados, desejando sucesso ao profissional na sequência da sua carreira. São detalhes do Dragão do Bairro Industrial aqui dentro da grande jornada esportiva, na informação de Casa das Tintas, Colégio Jardins e também de Retífica Vitória Gigante. Valeu, garoto, estamos aqui comunicando pela Rádio Jornal 91,3. Eu quero pedir a compreensão dos ouvintes, muita gente querendo participar, mas não dá não, porque a gente tem essa rodada espetacular pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Peço a compreensão aí dos ouvintes, tá bom? Paulo Júnior, e aí essas contratações do Confiança, alguns jogadores liberados, outros chegando, você acha que o Confiança fica mais reforçado ou fica vulnerável para essa competição? Paulo Júnior, só você pode falar sobre o assunto, Paulinho.
Olha, Wilson, veja, ainda é muito cedo para a gente fazer uma análise em relação a esses atletas que foram contratados. Na verdade, o Confiança perdeu muito pouco. Era a preocupação da diretoria, porque a janela, nesse primeiro momento, se encerrou no dia 11 de abril. Portanto, na sexta-feira, onde havia uma preocupação da diretoria do Confiança, por exemplo, com a saída do capitão, meio-campista Fábio, já que surgiram propostas de algumas equipes, mas me parece que o Fábio preferiu permanecer na equipe do Confiança. Outro atleta que foi sondado, que poderia deixar o clube, o atacante Ronald Camarão, também permaneceu, pelo menos nesse primeiro momento. Então, confiança do time que vinha jogando no campeonato estadual, o time manteve a defesa, a mesma defesa. O meio-campo tem alteração, a entrada do Giovani, que já tinha feito a sua estreia, mas agora faz a sua estreia como titular, vestindo a camisa 8. É um jogador experiente, jogador rodado, jogador que já está afeito a esse tipo de competição. Trouxe também o Felipe Clemente, que jogou ao lado do próprio Neto, que é artilheiro do Confiança, artilheiro do Brasil, Neto que está entregue ao departamento médico. Felipe Clemente, que gosta de jogar, o próprio jogador deu uma declaração que gosta de jogar como 9, mas também pode cair pelos lados, até porque tem também essa característica, segundo ele, e gosta de fazer gol de bicicletas. Ele treina muito esse tipo de jogada e fez, inclusive, um belo gol pela equipe que ele estava atuando diante do Coritiba. Então, é um jogador que gosta de fazer gols e o Confiança traz esse reforço. Vai enfrentar um Botafogo, que também vem com algumas mudanças. Tem como destaque o Henrique Dourado, que é um jogador que já passou e jogou por muitas equipes, jogou no Fluminense, no Flamengo, enfim, numa infinidade de clubes, jogador bastante experiente, chega também para reforçar a equipe do Botafogo, está na equipe e vai reforçar a equipe nesse Campeonato Brasileiro da Série C. O Botafogo se tornou SAF, certamente tem grana para poder investir cada vez mais, até porque trouxe aí o Antônio Carlos Zago, que estava fora do Brasil, volta ao futebol brasileiro, agora... Foi apresentado ontem, né? Pois é, então... Porque quem trabalhou o time foi o treinador, foi o auxiliar, né? Exatamente. Então, praticamente, ele vai assumir aí no jogo de hoje, como técnico da equipe do Botafogo da Paraíba. O Botafogo que tem um investimento altíssimo, mas acredito, viu? Confiança tem uma maneira de jogar, o treinador do Confiança conseguiu um encaixe. Vamos ver se o Giovani, como titular, vai dar conta do recado, se o Felipe Clemente também pode resolver ali o problema de gols da equipe do Confiança. No mais, é esperar que o nosso representante faça uma boa estreia. Se não der para vencer, eu penso sempre, o empate, um pontinho fora de casa, é sempre muito oportuno, Wilson Tavares. Daqui a pouco eu vou a Roberto Carioca, porque o nosso tricolor joga amanhã contra a equipe do Náutico, Edilson Souza, Renato Ribeiro, Ivanilson Martins, Anderson Machado e Roberto Carioca. Já o tricolor da Serra, porque Alexandre Guimarães chama com mais informações do Confiança. Alô, Xandinho. Conversando com o presidente proprietário, que fez uma reunião, conversou com a rapaziada ontem, logo após o treino, e fala a respeito desta conversa o Pedro Dantas com toda a equipe do Confiança, e enfatizando, o Dragão não entra no Campeonato Brasileiro da Série C pensando apenas no acesso, e sim no título. Vamos ouvir o presidente proprietário. A minha reunião hoje com os jogadores foi para falar da Série C, Campeonato Brasileiro, que começa no sábado, e a gente sempre faz uma reunião nas antevésperas de começar uma competição. E o que eu passei para os jogadores hoje, que o Confiança entra na Série C, não apenas pensando no acesso na B. A gente entra para fazer história. A gente quer o primeiro título brasileiro com o time sergipano. Que massa. O Confiança vai entrar na Série C, buscando ser campeão da Série C. Pô, legal. Que incrível isso, de verdade. Confiança. Eu passei isso para todos os jogadores hoje, passei isso para toda a comissão técnica, que essa diretoria não quer classificar para a Série B, essa diretoria quer fazer história, quer brigar pelo título de um campeonato brasileiro. Então os jogadores ficaram muito felizes, muito alegres. Com isso a gente vai dar uma premiação histórica também para esses atletas. Então, Confiança a partir de sábado vai brigar pelo título de campeonato brasileiro. Vamos brigar, vamos focado nisso.
Está aí o presidente do Confiança, Pedro Dantas, esperançoso com a campanha proletária no Campeonato Brasileiro da Série C, que inicia a sua caminhada hoje diante do Botafogo da Paraíba. Mais detalhes do Dragão na informação de Colégio Jardins, Retífica Vitória e também de Maca, meu caro Wilson Tavares. É o futebol show da jornal, campeão de audiência, Mário Sena, Paulo Júnior, Alexandre Guimarães, Ivanilson Martins, já 4 da tarde, tem jogo do Confiança contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Pouca gente no estádio. Paulo Júnior, você ouviu atentamente que disse o presidente Pedro Dantas? Ele está confiante. Isso é bom, Paulinho? É sim, é sempre importante, né? Além do Confiança, tem mais 19 equipes com o mesmo objetivo, não só do acesso, como também buscar o título de uma competição, né, tão importante que é o Campeonato Brasileiro, porque você só chega à Série B pela Série C. É difícil? É difícil, porque você tem aí adversários com um investimento bem maior, bem superior à equipe do Confiança. Saiu aí um ranking, eu não sei se esse ranking reflete a realidade de fato dos clubes, né? Onde coloca como Confiança tem uma folha salarial em torno de R$750 mil, né? Uma folha relativamente alta. Tem também aí a Ponte Preta como a primeira do ranking, aí com uma folha de R$1.200.000, mas tem outras equipes tradicionais, o Guarani também, tem a Ponte Preta, tem, enfim, várias equipes que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito e certamente com investimento maior. O Confiança tem eu não digo que vantagem, né? Manteve o campeonato, a base, uma equipe que, diferentemente de algumas outras equipes, por exemplo, o Itabaiana foi vice-campeão estadual, mas o Itabaiana não teve nenhum teste de fogo diante de uma outra equipe da Série C, de Série A, como o Confiança teve. Então o Confiança já teve duelos contra a equipe do Ceará, onde não perdeu no jogo, perdeu nos pênaltis, com equipes que vão disputar a Série C e estão disputando a Copa do Nordeste. Então o Itabaiana vem para esse teste também, porque não disputou, jogou apenas com equipes do campeonato estadual. Então, o Confiança já está mais afeito, mais entrosado, mais preparado nesse aspecto. Vamos ver se com a bola rolando isso de fato vai acontecer e o time proletário. Agora, o presidente tem todo o direito de dar essa motivação. Eu acho que é uma palestra motivacional, né, que o professor Alexandre Guimarães sabe muito bem disso. Vai que dá, mesmo que não dê, o cara vai na força, na empolgação, tal, mas certamente acho que a maior motivação é a premiação. Ele diz que o Confiança vai dar uma premiação jamais vista na história do futebol sergipano. Certamente essa motivação, além da conquista do título, que é importante, a motivação financeira certamente é o que vai fazer a diferença dentro de campo, Wilson Tavares. Deixa eu saber de Mário Sena, o narrador. Oi, Paulinho. Apenas abraçando a nossa amiga Terezinha Lisboa, que já está conectada e está ligada torcendo pelo Dragão do Bairro. Mário Sena, pouca gente no estádio por enquanto, ainda faltam 15 minutos, será que vamos ter um público bom, Mário Sena, para esse jogo aí no estádio Almedão em João Pessoa, Mário? Tomara que não, velho. Tomara que o público seja o menor possível, cara. Porque quanto menos torcedor, melhor para a pressão é menor, então tomara que seja um públicozinho, um mincho aí, né, públicozinho do jeito que daqui tá bom. Nós vamos nos sentir em casa, cara. Sabe o jogador que deixou o Botafogo, não? O seu jogador, o da Batera. O da Batera, rapaz. Riquelme. Riquelme. Deixou o Botafogo. Por quê, rapaz? Cortaram o cabelo dele, então. Já está o cabelo cortado. Cortou o cabelo e perdeu a força, Paulo. Ali cortou o cabelo e perdeu a força, cara. Então, Mário Sena, o público diminuto, né? Olha, Gigante, eu acredito que vai melhorar, porque os torcedores aqui fora do estádio, ficam muitos bares, né, muitos restaurantes, a galera ainda está concentrada ainda na cerveja, né? Ainda tem quase 20 minutos para o início. O importante é que a torcida proletária está presente, mesmo num númerozinho pequeno, razoável, mas o torcedor do Confiança veio dar aquela força, veio prestigiar e veio dizer aos jogadores: estamos aqui com vocês de mão dadas,
né? Tomara que o Dragão jogue bem, que a gente saia daqui hoje garganteando, como diz o velho Magá, o Jamilton, né? O velho Jamilton lá de Pernambuco. Tomara que a gente saia daqui garganteando aí, quem sabe até uma vitória. Vamos torcer que a pressão seja pequena, que o Dragão se sinta em casa e que a gente possa vencer aqui esse time do Botafogo, que não é fácil não, é tioso, é time perigoso, é time tioso e nós vamos pra cima, gigante. Valeu, são exatamente 15 horas e mais 48 minutos. Roberto Carioca tá chamando, tem notícia de Itabaiana que joga amanhã contra o Náutico. Carioca, boa tarde. Olá, galera do Scratch de Ouro, tricolor já pronto, definido após a atividade de hoje cedo no seu CT no Povoado Serra. Pro Esporte, material esportivo muito mais barato aqui no interior, em Itabaiana, na capital do Agreste, e em Nossa Senhora da Glória, na capital do Sertão. Você tem a Pro Esporte, a mais completa loja de material esportivo aqui do interior do estado, hein? Olha o zap, 999787955 e JSL Foliados, patrocinadora master do Itabaiana no Campeonato Brasileiro, que está começando Série C. Amanhã, 4 da tarde, no Mendonção, estaremos ao lado de Edilson Souza, Renato Ribeiro e toda a equipe de reportagem para Itabaiana e Náutico. Se o Náutico tem problemas, se o Náutico está investindo muito, enfim... Se o Náutico já jogou em Itabaiana, da última vez que empatou em 2-2, bom, o Náutico vem amanhã pensando na vitória. Técnico Águas do Itabaiana, a ordem também é vencer. Várias contratações para a defesa, Gustavo Fagundes, para o ataque principalmente, com o Robinho, Juan, o Elimar, o Fabrício Oia, que foi campeão da Copinha pelo Corinthians, estava este ano no Santo André. O Itabaiana liberou 7 atletas, 6 novas contratações, está dando mais qualidade ao elenco, melhores opções ao técnico Roberto Cavalo. Claro que tudo isso tem um custo, isso resultou em um aumento considerável na folha do Itabaiana, que já tem também um novo preparador de goleiros aqui, e o Caio Gabriel, galera do setor de análise, exatamente observando jogadores, visando as contratações, cujo prazo da janela se encerrou ontem. Comecei ontem à tarde com o diretor de futebol Gilberto Nunes, em entrevista aqui para uma emissora local em Itabaiana. Gilberto colocando do empenho da diretoria, Gilberto colocando da necessidade de 30 atletas à disposição do Roberto Cavalo, como exige o regulamento, a própria CBF, garantindo que para amanhã o Itabaiana vai para cima do Náutico com muita cautela, muito respeito, buscando a vitória. R$30 é a meia entrada, 60 na arquibancada, 50 meia sem inteira nas cadeiras numeradas, que serão liberadas amanhã, não houve venda contra o Confiança. Você acompanhou tudo conosco. Ingresso feminino, preço único de R$20. Sócio ouro, prata ou bronze, tem descontos, benefícios, enfim, ingressos lá da loja do Tremendão, nas dependências do Shopping Peixoto. Ontem à tarde o Roberto testou várias opções. Já tem um time liberado, mas só define amanhã, quando a delegação chegar do Etelvino Mendonça. Neste momento, é regime de concentração total aqui na Serra Gigante. Valeu, Roberto Carioca, valeu, Roberto Carioca. Vamos saber o placar da galera, porque Mário Sena já vai abrir as grandes jornadas esportivas. Placar da galera.